Queridos, a paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Que maravilha. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela oportunidade de estar na sua casa. Glória a Deus. Eu tinha estado aqui na gestão do Jotas, pela primeira vez na gestão do nosso querido irmão Carlos. Que Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amados, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Vamos ler uma palavra de Deus no de hoje. Capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. E o verso de número, vamos ler o 6 e o 7. Que maravilha. Evangelho de João, capítulo 5, o verso de número 6 e o verso de número 7. Quem achou de dar amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar só? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vamos sentar, em nome de Jesus. Queridos, o Evangelho de João, um Evangelho bem completo, pois escrito pelo próprio João. João vai escrever o Evangelho que leva o seu nome, as suas 3 cartas, mais o livro de Apocalipse. Então é lhe dada a oportunidade para João escrever 5 livros, ou ter 5 participações na Bíblia Sagrada no Novo Testamento. O Evangelho de João, diferente dos evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóptico? Porque são livros parecidos, histórias parecidas, conteúdos parecidos. Parece que um copiou o livro de outro. João, ele se detalha alguns detalhes da Bíblia. Por exemplo, os 4 ou 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, os 5 primeiros capítulos que João escreveu, capítulo de número 1, capítulo de número 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, você encontra essas histórias somente em João. Capítulo 2, você vê o primeiro milagre que Jesus operou, o milagre das bodas de Canaã. Você não encontra nem em Marcos, nem em Lucas e nem em Mateus. No capítulo 3, a história de Jesus e o príncipe dos judeus, Nicodemo. Você também não encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A história da mulher de Samaria, no capítulo 4, segundo escreveu João, você não encontra nos evangelhos de Mateus. No capítulo 5, que nós lemos também, você não encontra nem em Marcos, nem em Mateus, nem em Lucas. E por várias vezes eu me perguntei, me questionei, porque se nós adentrarmos no assunto, no conteúdo, na história, você vai ver que são histórias muito lindas. E eu me pergunto, e várias vezes eu me perguntei, por que nem Mateus, nem Lucas e nem João não quiseram registrar nos seus evangelhos essas histórias? Por exemplo, a história da mulher de Samaria. Você pode se perguntar, uma história normal, como muitas das outras. Não. Se você estudar a história do samaritano e do judeu, o tempo quanto esse povo não se comunicavam, o próprio João escreve no capítulo 4, verso 2,
o verso 3 dizendo que os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Se você estudar a história, você vai ver que Jesus, ele tinha tentado ir em Samaria e foi expulso de lá. Lembra que os discípulos, Tiago e João, eles disseram para Jesus: o Senhor quer que a gente ore, mande fogo descer naquela cidade. E agora no capítulo 4, Jesus resolve sair da Judéia, voltar a Galiléia. E João registra no capítulo 3 dizendo que era necessário passar em Samaria. E eu fico me perguntando por que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Nós estamos falando de homens como Lucas, que era médico, pessoa que tinha conhecimento. Por que nenhum deles registrou nos seus evangelhos? Mas João, ele nos presenteia com essas ricas histórias. Eu sou fascinado, apaixonado pelo evangelho de João. Desses 21 anos de ministério, já ministrei muito mais de 1000 vezes a palavra de Deus. Eu acredito que no mínimo umas 300 vezes eu ministrei somente o evangelho de João. Só a mulher de Samaria eu já ministrei muito mais de 100 vezes. É aquela mensagem que você pega de apuro. O pastor olha para você e diz: eu acho que hoje você vai pregar. E já me veio no coração: pois bem, mulher, sabe, eu conheço a história de cor, de frente, de trás. E eu sou fascinado, vou repetir pela segunda vez, pelos detalhes que João traz para nós. O capítulo 5 do Evangelho de João, que outrora agora nós acabamos de ler, João começa o capítulo dizendo assim: ora, depois disso, depois do quê? Depois de alguns milagres que Jesus fez, depois da história de Samaria, inicia-se o capítulo de número 5, segundo escreveu João, dizendo: e depois disso, havia uma festa entre os judeus. Os irmãos sabem que os judeus, eles são especialistas em dar festas. Até um velório dos judeus dura uma semana. Os judeus sabem festejar. O casamento dos judeus, meu irmão, Jesus amado. Chega a casamentos de pessoas importantes que chega a durar quase um mês. Os judeus sabem festejar. Lá na época, no tempo de Jesus, havia muitas festas, mas as principais: festa da Páscoa, festa de Pentecoste e festa dos tabernáculos. Todo judeu, naturalizado judeu, que era judeu mesmo, o ortodoxo, ele não faltava essas 3 festas. Era festa de bater carteirinha, era festa de encontro, festa de Páscoa, que era entre a metade de março e abril, comemorava a passagem do anjo destruidor, a 10ª praga, lá, a morte dos primogênitos. A festa de Pentecoste, que durava 7 semanas, 50 dias após a festa do pão asmo, era a festa que se comemorava o ano da colheita, também a entrega do Torá, que Deus havia dado na mão de Moisés, e a festa de tabernáculo, que durava 7 dias, era mais curta, celebrava a bondade de Deus, que protegeu o seu povo no deserto, e ali habitaram em tendas. Então era a festa que todos os judeus compareciam. Era a festa chamada festas anual. Eu não sei qual festa, João não nos trouxe esse detalhe. Que festa era? Era essa. Mas era uma festa importante, então eu calculo que seja uma dessas 3. Vamos calcular que pode ser a festa de Pentecoste ou dos tabernáculos, porque a Páscoa não foi, porque ele morre em seguida na Páscoa. Então vamos calcular que foi uma dessas 2. Vamos, por eliminação, vamos tirar a Páscoa e vamos ficar com o Pentecoste ou os tabernáculos. A festa era importante. Quando fala assim festa aqui na terra, nós terrenos, quem não gosta de uma festa? Eu ministrei uns meses atrás essa mesma mensagem, essa mesma passagem, uma igreja aqui na Vargem do Bom Jesus, e lá nós iniciamos um diálogo muito gostoso. A igreja tinha um bom número de pessoas, a maioria eram mulheres, irmãs, tinha poucos irmãos,
E aí eu puxei brasa para o lado das irmãs, porque senão elas iam me pegar. Mas qual mulher não gosta de uma festa? A mulher se planeja com cabeleireiro, manicure, pedicure, 300. Meu irmão, aqui eu não posso falar o que eu falei lá, porque aqui a minha esposa tá. Lá ela não estava, então eu falei algumas coisinhas a mais. Você coloca aí em casa. Mas nada do que ela não sabe, que todas as mulheres sabem. A mulher é indecisa. O homem, irmão, eu tomo banho em 3 minutos. Para o senhor ter uma ideia, eu entrei no chuveiro 5 para as 8, 8 e 5 eu já estava aqui. Porque eu entrei, os ternos são sempre os mesmos, a camiseta, você olha, essa combina, a gravata, você já vem tirando camiseta com gravata, com sapato e com meia. É sempre a mesma coisa. Às vezes eu chego lá no quarto, a minha esposa está aqui, às vezes tem 5 vestidos em cima da cama. Aqui a irmã já riu, se identificou com a minha esposa. E glória a Deus que as irmãs têm 5, 10, 15 vestidos. Mas eu tenho 3 terninhos, irmão. Meu irmão Carlinhos, estou orando a Deus para ir no Gideões, eu vou comprar no mínimo mais um. Então você vai, tem terno que você, eu acredito que eu já sou conhecido em alguns lugares pelo terno. Tem um terno azul que eu trouxe no Gideões, meus amigos disseram, compra. E eu comprei. Aquele é terno para ocasiões especiais. Eu tenho um terno branco desse cara de giz, eu acho que eu não usei aqui em Floripa ainda. Acho que não usei ainda. Esse foi o terno da vaca gorda, eu mandei fazer um alfaiate. Eu me senti chique, ia lá e tirava as medidas de braço, de pé. O que hoje a gente foi um pouco lá, mas pela misericórdia ele ainda serve. Mas ele está lá, você vamos ver, faz 1 ano que nós estamos morando em Floripa, eu não usei ainda. Agora a festa combina com mulher. Combina ou não combina? Combina. A mulher vai lá, ela detalha, ela quer um vestido que combine com o sapato, o cabelo tem que combinar. Meu irmão, quem não gosta de uma festa? Quando fala festa de casamento, festa de 15 anos, eu tenho uma festa de 15 anos agora em outubro, lá no sul, 800 quilômetros. Imagina, você roda 800 quilômetros, irmão, vai numa festa prestigiada, debutante, que além de tudo é minha afilhada. Mas você vai sabendo que vai ter, nós gaúchos, vai ter churrasco, vai ter refri, churrasco, bolo, doce, mas maionese não pode faltar na festa. Você já sai de casa, não sai assim, irmão. Mas você sabe que a festa não tem aquela fofoquinha santa. Você diz, aí quando é conhecido, você diz, acho que vão matar o bicho, vai ter uma carnezinha. Pode dizer, não, acho que é salgadinho. Aí você diz, mas salgadinho? Não é, eu estou falando a verdade, não estou. É para descontrair, Não é. Você sabe, essa festa, quando é uma festa mais ou menos, acho que eu vou lá, vai ter um bolinho, não se desfazer, meu irmão, da simplicidade, nem todos têm condições de fazer aquela festa. Às vezes é um bolinho que a pessoa faz, mas a empolgação é menos, a empolgação é menos. Você pega qualquer roupa, você vai a qualquer horário. Agora, quando a festa é recada, que você sabe, você quer chegar cedo, passar lugar. Quando é aquela festa que passa garçom, você não quer ver, você chega e olha por onde o garçom está passando. Meu irmão, a alegria do crente é degustar. É ou não é? Agora, irmão, quem gosta de ir em velório? Quem gosta de orar em UTI? Quem gosta de orar em porta de hospital? Quem daqui? Vou usar a boca. Quem daqui tem ido orar em hospital? Levanta a mão. Os outros não vão porque não tem tempo, tá? Chegar nesse acordo, tá? Mas quem gosta? Nós falamos, olha como caiu o semblante das irmãs na hora. Nós estamos falando em festa, em alegria, em música, em comida, em bebida. Agora nós trocamos a ficha e começamos a falar de velório, de UTI. É só a palavra UTI já dói a alma, o coração e o espírito. Se você pudesse escolher uma festa ou um velório, quem quer ir para o velório? Levanta a mão aqui. Quem quer ir para a festa? Levanta a mão. Agora, olha, meu irmão,
como é maravilhoso servir a Jesus. Olha como é maravilhoso servir a Jesus. Jesus, meu irmão, se você ver no capítulo 5, por mais que a Bíblia não esteja em ordem cronológica, a palavra vai ser difícil de falar. Em ordem alfabética, é mais fácil. Na ordezinha certinha, alguns dizem que Marcos escreveu primeiro. Essas coisinhas que os teólogos resolveram fazer nós estudar, para nós aprender um pouco mais. Mas eu quero falar de coisas simples. No Evangelho de João, capítulo 5, você vai ver que João, diferente dos outros, João pula a parte do nascimento de Jesus. Mateus traz os detalhes, Deus no comecinho. João pula. Você vai ver. Você vê o capítulo 1 de João. João vai enaltecer ali Cristo, falar que ele era o verbo, que em princípio ele era o verbo, que nenhuma coisa foi feita assim. João pula aquelas partes que Mateus fala lá dos 8 anos, das festas, né? João pula. Nós já estamos no capítulo 5, Jesus já está fazendo um milagre. Então nós entendemos aqui que o nome Jesus, ou Cristo, ou Jesus, o Nazareno, ou Jesus de Nazaré, ele já tinha sido soprado em todas as cidades circunvizinhas. O que é isso, pastor? Todas as cidadezinhas ao redor. Porque, meu irmão, quem estava no capítulo de número 2, na festa de bodas de Canaã, que simplesmente acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a função de estar na festa, e Jesus vai lá e pega umas tralhas, umas bacias de água e transforma em vinho, e o mestre sabe, bebe o vinho e diz que aquele vinho era melhor que o outro. Só isso, meu irmão, já saiu um bafafá para semanas na volta. O nome dele já saiu rolando. Agora tu imagina, irmão, se você ler todo o capítulo 4 do Evangelho de João, você vai ver que toda a cidade de Samaria foi evangelizada por a mulher samaritana e por Jesus. Isso é capítulo 4. Se você ver capítulo 3, nós temos a história de Nicodemos. Nós já estamos falando de uma faixa etária maior, de um grau maior. Então, desde os pequenos até os grandes, todos naquela região conheciam Jesus. Agora você imagina, irmão, nós gostamos de evento, nós vamos no Bom Samaritano, agora pela misericórdia nós vamos nos Gideões. Então você vê, irmão, o fuzuê que é quando o dia que o Júnior Trovão vai pregar. Meu irmão, no sábado, o dia que o Marcos Feliciano vai pregar, naquele pavilhão, naquele dia, o senhor já teve? O senhor já teve lá. O senhor sabe o que eu estou falando, né? Quem teve lá sabe o que eu estou falando. No sábado, o dia que o Marcos Feliciano vai pregar, irmão, eu acho que deve ter umas 20 mil pessoas, não tem como contar, meu irmão. Você só tem noção que você escolhe, ou você ouve a mensagem, ou você vai no banheiro. É isso aí, irmão. Você tem noção que eu e a minha esposa e os meus filhos chegamos 10 horas da manhã no ginásio, 10 horas da manhã, para escutar a mensagem que seria 10 horas da noite, são 12 horas, sentado no banco esperando. Quando nós chegamos lá, tinha já umas 200, 300 pessoas que chegaram 9, 8 horas da manhã. Por que, pastor? Aí chegou lá 3, não, irmão, é alguém que você admira, que você gosta, que você ouviu pregar. Eu mesmo me converti há 20 e poucos anos atrás, ouvindo as mensagens, as fitas, cassetes do pastor Marcos Feliciano. Mas você vê o alvoroço quando é Marcos Feliciano, é Júnior Trovão, é algum cantor que a gente chama de, entre aspas, cantor famoso. Você vê, agora você imagina Jesus. Meu irmão, hoje a gente não se vê tão similar como se antigamente se via lá, 20, 15 anos. Hoje não se vê mais. Agora você imagina você em um ambiente, e você vê que naquele ambiente que você vai, esta pessoa que vai estar lá, se você não precisa fazer nada, não precisa nem meter a mão na cabeça, fazer aquele rebolho, se você ir lá e só tocar nele, a Bíblia diz que você era sarada de qualquer tipo de enfermidade. Só simplesmente tocar. Tem vários relatos de pessoas que só tocaram, né? Só tocar. Agora tu imagina pessoas que ele cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho do cego e mandou se lavar no tanque, e o cego viu. Jesus era o nome da vez em uma de qualquer destas festas que nós estamos falando.
Jerusalém inteira, Samaria, Judeia, todas as cidades circunvizinhas, todo mundo saiu da sua casa. Esta festa era uma das festas mais importantes, porque era a oportunidade de quem estava naquela ver, conhecer, chegar perto. Você tem ideia, imaginação, o cronograma, o que tiveram que fazer, as ruas que tiveram. Meu irmão, nós estamos falando de um homem que aonde passava o milagre, passava junto com ele. Você tem ideia de quantas pessoas saíram da sua casa de manhã cedo, porque sabiam, ele é judeu, judeu nato, judeu ortodoxo, ele não vai faltar à festa. A multidão de pessoas que se aglomeraram para ver Jesus. E João escreve no capítulo de número 5, ele começa dizendo assim, ó. E depois disso, é muito interessante, meu irmão, as palavras da Bíblia não estão em vão, não foram escritas em vão, porque não foi o homem que escreveu, foi só a mão do homem, mas quem inspira é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Então não engula, não perca os detalhes. João está dizendo, e depois disso, e depois do que, pregador? Depois de muitos milagres que Jesus fez no capítulo 2, no capítulo 13 e no capítulo 4. Aí João diz, havia uma festa entre os judeus. Irmão, tu sabe por que, João? Isso caiu agora, é pão quente. É pão quente, você é pregador, escreve embora porque isso é pão quente. Você sabe por que João não deu detalhes da festa? Porque a peça fundamental não compareceu. Toma, falei. Aleluia. É como um casamento que não vai a noiva, como um casamento que não vai o noivo, como uma festa de debutante que a debutante não resolve ir. Por isso que João não deu nem importância para a festa que ia, para a festa que... João só disse, depois disso, havia uma festa em Jerusalém. Aí João vai dizer, e Jesus subiu a Jerusalém. Todo mundo estava esperando que Jesus comparecesse àquela festa. Mas sabe o que aconteceu? Todos naquela festa foram frustrados, porque Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um caminho a trilhar, Jesus tinha alguém para ver, para conhecer, para mudar a história. É por isso que eu amo servir a esse Cristo, porque Ele não mediu esforço para me salvar, Ele não mede esforço para te salvar, nem que para isso Ele tenha que deixar de ir a uma festa importante. O capítulo 2, João, já começa a dizer, ora, em Jerusalém, próximo às portas da ovelha, tem um tanque, que chamado em hebreu Bethesda, o qual tem 5 álparas, ou 5 pavilhões. Capítulo 3, versículo 13. E nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Jesus simplesmente, ele deixa de ir numa festa. Como vai tomar uma mensagem uns 10 minutos atrás, ele deixou de ir numa festa para ir numa UTI. E o que você encontra na UTI? Não, eu e a minha esposa já temos experiência de UTI. A última vez agora nós ficamos 13 dias. Meu filho não pôde vir, de última hora, meu Deus, não vai vir. Mas vai vir outra oportunidade. Meu filho ficou 13 dias entubado, desenganado pelos médicos. Essa foi a segunda vez. A primeira vez ele ficou 7 dias na UTI, desenganado pelos médicos. E o que você vê, irmão, quando você fica na porta da UTI, porque toda vez que ele ficou internado, eu e minha esposa internávamos junto.
Nós dormíamos no carro, nós ficávamos na porta da UTI, nós ficávamos na rua, sentado. Enquanto ele não saía da UTI, nós não íamos para casa. No máximo uma meia horinha para tomar um banho, para ver como estava a nossa pequena. Mas depois nós íamos para lá. E o que você via ali, irmão? Que você precisava ser consolado e muitas vezes nós tínhamos que consolar alguém. Daqui a pouco chegava alguém chorando, que perdeu a mãe, que perdeu o pai, que perdeu o esposo, que perdeu a esposa. E às vezes nós, querendo ser consolados, tinha que ir lá e consolar aquela pessoa, dizer, Deus sabe de todas as coisas. Ou alguém saia de lá sem esperança, e nós dizemos, não, Ele dá esperança, toda a vida Ele dá esperança. Para Deus, eu quero tocar em Deus. Porque é isso que te espera ontem, é pessoas que estão frustradas. Quem está lá dentro, meu irmão, quem sabe não está vendo nada, está sedado, está sobrevivendo pelos aparelhos. Quem está lá fora, irmão, está vendo, quem sabe, a sua esperança chegar ao fim, porque você vê só notícias ruins. Aqueles médicos, eles estão preparados para te dar notícia ruim. Eu acredito que eles devem ter um treinamento só para te dar aquelas notícias ruins, porque tem que ter muita coragem. Você olhar na cara de uma mãe, olhar na cara de um pai, que está com um jovem de 18 anos, com toda a sua vida pela frente, e dizer, infelizmente, o que a medicina me ensinou, o que eu estudei, nós já aplicamos, né? Não tem mais o que fazer. Agora é só um milagre. E quando ele falava a palavra milagre, nós sabíamos que era Deus que estava operando. Mas você imagina, meu irmão, a frustração, a decepção, a angústia. E é por isso que Jesus deixa de uma festa. Capítulo 13 nos relata tudo, o tipo de ambiente que Jesus ia chegar. O tipo de ambiente que Jesus ia comparecer. No capítulo 4 existia, eu não vou tirar o mérito da Bíblia, mas dizem que o anjo descia, mas chutando, o primeiro que descia seria curado. Mas o alvo de Jesus não era o tanque, o alvo de Jesus era o homem. Meu irmão, você já pensou para ver, irmão? Alguém que estuda a Bíblia, vamos deixar para a igreja, porque se não estão estudando, nós vamos cuidar para vir à escola dominical, porque ter 3 coisinhas fácil. Jesus vai se apresentar no templo com 8 dias de idade, com 8 anos ele vai ministrar, já começa a pregar, pregador de 8 anos, para médico, doutor. Aí dos 8 aos 30 simplesmente some, nos oculta, não sabemos o que aconteceu na sua adolescência, no início da sua idade de jovem para adulto, e Jesus já aparece com 30 anos. Eu já cortei, já entreguei toda a idade. Nós vamos parar no 30. Você sabe com quantos anos Jesus morreu? Quem sabe? Eu falo assim, quem sabe me responde? 33. Hã? 33. Aonde foi que eu não vi? Aí? Meu irmão, você é sincero comigo, eu quero encerrar no tempo, tá, pastor? Mas é um assunto interessante, tá? Se eu passar 5 minutos, foi no perdoa. A irmã lá disse amém, então vou por ela. Seja sincero com você mesmo. Alguém além do irmão sabia? Seja sincero. Você sabia, levanta a mão. Se você não sabia, fica a mão baixada. O resto não sabia, eu tenho conselho. Escola Bíblica Dominical. Tá. Irmão, nós somos inteligentes, né? Prova disso que nós estamos aqui. Se nós fosse burro, eu não estava aqui. Nós somos inteligentes, nós somos do Evangelho. Tem alguém aqui que fez algum tipo de teologia? Tem alguém aqui? Ah, o irmão fez? Fez que parte? Só o primeiro? Fez mestrado? Primeiro. Só o básico? É, o básico. Irmão, alguém pode me explicar isso aqui? Eu quero que você me explique. Porque a Bíblia ela é cheia de enigma. E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui agora, tem pessoas que não tinham percebido ainda. Tá? 8 anos foi apresentado no templo. 8 dias, tempo da purificação do judeu. 8 anos começou a ministrar, some, aparece com 30, e o ministério de Jesus é 3 anos e meio, ele morreu com 33 anos e meio. 3 anos e meio de ministério. Agora me explica uma coisa. Se Jesus morreu com 33 anos e meio, pastor Carlinhos, como que a Bíblia, quero que você só me explique isso, eu vou encerrar depois, Capítulo de 5 que nós lemos,
E o versículo de número 5. Abre aí, irmão. Abre para você ficar com essa pulguinha na tua orelha depois. Abre aí, ó. Capítulo 5 e verso 5. Olha aí, ó. Se tiver que botar no telão aí, bota aí que me ajuda melhor aí. Ó. Para nós correr, ó. Estava ali um homem que havia quantos anos? Quantos anos? Alguém pode me explicar? Não, um pouquinho, mais um pouquinho, ó. E Jesus vendo esse pecado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo. É uma conta que não bate? Vou descer aqui, pastor. Eu estou conversando. Se o homem está lá, que idade tu tem, jovem? 22. Se o homem está lá 38 anos, Jesus tem só 30, então quer dizer que antes de Jesus nascer, Jesus já sabia que aquele homem estava naquele estado. Então quer dizer o que João falou, que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada poderia fazer, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então quer dizer que aquela luta que chegou lá na tua casa, antes de chegar, ele já sabia que ia chegar. Aleluia. Então quer dizer que aquele laudo, aquele diagnóstico que o médico te deu antes do médico dar, ele já sabia que ia cair na tua mão. E você está aqui se questionando e dizendo, Senhor, você me abandonou, me jogou sozinho, eu estou aqui nessa prova, nessa luta. Então quer dizer que antes da prova, antes da luta, antes de chegar na tua casa, ele bateu no peito e disse, pode dar para ele, pode dar luta para ela, porque ele vai passar, ela vai passar, porque eu vou estar com ele. Aleluia. Ele simplesmente deixa de ir para a festa, porque ele tinha um propósito com este homem. O que propósito era esse? Vamos descer? Olha o estado deprimente que estava a vida deste homem, irmão. Se você vê as pessoas que foram impactadas por Jesus, meu irmão, você vai ver que em poucas, a não ser Nicodemos, que Jesus teve um diálogo mais forte, porque Nicodemos que chegar de peitinho instalado, dizendo, bom mestre, chamou Jesus de mestre, e quis mais ou menos, aí Jesus deu umas lapadas nele. Mas se você olhar em todas as outras, toma lá e dá cá. Eu não sei o filho de Timeu, que não é Bartimeu, é Bartimeu, filho de Timeu, que Jesus olha e diz, o que tu quer fazer? Eu quero ver, então vai ver, pronto, e acabou, terminou. É o paralítico que abre o teto, joga embaixo. Jesus olha para ele e diz, aleluia, que isso? Levou um susto. E disse, filho, perdoado estão o seu pecado. Mas quem é esse que perdoa o pecado? Mas você sabe que o filho do homem tem poder e autoridade agora. Paralítico, eu te digo, levante e anda. Aleluia. Todos não teve um roteiro, não teve blá blá blá, não teve nada. Simplesmente Jesus, toma, vai, toma, porque eu tenho, como Jesus diz, eu tenho mais que curar, eu tenho mais que fazer, eu tenho que mais que restaurar. Então eu não vou ficar aqui perdendo tempo com carinho. Se eu sei que o carinho precisa disso, toma, carinho, pega a tua bênção e vai-te embora. É mais ou menos isso aí. Aí Jesus vem naquela empolgação, eu deixei de uma festa, eu estou me sujando aqui. Aí Jesus chega no homem, sabendo que ele está naquele estado. E Jesus olha para ele e diz assim, queres ficar salvo? Não. Era assim, a sua respondeu, eu quero. Jesus é, toma, levanta, tchau, vai embora, deixa eu voltar para a minha festa, que está tempo de eu comer uma carne. Mas não. Aí João vai nos dar uma aula. Porque as decepções muitas vezes são piores do que traição. Decepção muitas vezes é pior do que traição. Porque traição, meu irmão, você já esperava. Você não sabia que ia me trair. Agora, decepção é aquela pessoa que você ajuda, que você estende a mão, que você abraça. Meu irmão, que você aconselha, que você beija, que você deixa seu tempo para ajudar, e na hora do pega para capar, como diz o gaúcho, a pessoa sai falando mal de você. A pessoa esquece de tudo que você fez, e se você falar alguma coisa, o que é? Está me jogando na cara, porque tudo que tu fez. E a decepção traz mágoa, traz amargura, traz fel de dor. Jesus, em outras palavras, Jesus não podia curar esse homem. Como
este homem estava decepcionado. É o que ele fala, é o que a Bíblia nos relata. Quando Jesus perguntou para ele, disse: quer explicação? Se ele tivesse focado, firmado, ele ia dizer: é tudo o que eu quero. Jesus disse: estou bem, tchau. Aí olha o desabafo para Jesus e disse: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque. Em outras passagens, eu tentei várias vezes, pedi várias ajudas, ninguém estendeu a mão. Aí é pior ainda. Olha o que ele diz assim: mas enquanto eu vou, outra tradução diz: toda vez que eu tentei, sempre chegou outro antes de mim. Então nós estamos diante de uma pessoa que não desistiu fácil, ele tentou várias vezes. Só que todas as suas tentativas ele foi frustrado. Toda vez que ele tentou, ele mesmo, não é outro, é ele mesmo que estava. Toda vez que eu tentei, sempre, ele disse, sempre outro chegava antes de mim. Quando ele chegou à conclusão que ele não conseguia chegar sozinho, ele disse: alguém vai me ajudar, 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 alguém vai me ajudar. E os nãos da vida tornou este homem uma pessoa amarga, uma pessoa fria, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que estava ali disposta a terminar a sua vida na beira daquele tanque dizendo: eu tentei. Quantas pessoas você conhece que estão assim dizendo: eu até tento, mas não consigo, eu até tento, mas não consigo, eu até tento, mas não consigo, eu oro, parece que as coisas não acontecem, eu com jejum, parece que as coisas não acontecem, eu tento, e aquela tanta tentativa vai se tornando uma frustração. E o último estágio é tentar depender de um homem. Só que nós estamos falando de pessoas que estão na mesma batalha que ele estava, esperando o mesmo milagre que ele estava esperando. Por que Jesus deixa de ir para uma festa? Ele queria mostrar para os discípulos o que era fazer algo para o próximo. Se Jesus não vai ao encontro desse homem, quem sabe João nem relatava, mas seria mais uma de muitas histórias que nós conhecemos, frustrantes, decepcionantes. Eu me lembro que uns meses antes de eu perder meu último irmão, nós éramos 3. Pela misericórdia de Deus, Jesus me encontrou na beira do caminho e conseguiu me resgatar do mais terrível charco de lodo. Mas o meu irmão do meio, quando ele saiu a sua última vez da cadeia, ele ficou uns 15 anos preso. Ele saía 3, 4 anos, ficava 1 mês, 2 na rua, era preso de novo. 3, 4 anos, 1 mês na rua, era preso de novo. E a última vez que ele saiu, ele foi lá em casa e eu disse para ele: meu querido, pela misericórdia de Deus, eu já tinha me convertido muito antes. Eu disse para ele: meu querido, te entrega para Jesus. Olha o que Jesus fez na minha vida. Eu era pior do que ele. Eu fiz crime muito pior dos crimes que ele cometeu. Pela misericórdia de Deus, eu nunca fui preso. Ele foi muitas vezes mais preso que eu. Eu nunca caí, fui dentro da cadeia. Preso dentro da delegacia várias vezes, mas dentro da cadeia nunca. Pela misericórdia do Senhor. E eu disse para ele: mas homem, olha o que Deus fez na minha vida. Eu era pior que tu, eu era mais ruim que tu. Eu entreguei meu coração para Jesus. Jesus restaurou meu casamento, restaurou minha família, restaurou minha casa, restaurou minha vida. Aí sabe o que ele me disse? Ele olhou nos meus olhos ali, foi as últimas palavras que eu ouvi dele. Ele disse assim: mano, eu perdi a minha casa, eu perdi a minha mulher, ela levou meus filhos, eu para mim viver ou morrer a mesma coisa. Ele estava decepcionado. Ele voltou para a cadeia, ficou mais de 1 ano, um pouco preso. Quando ele saiu da cadeia, eu vi ele, não vi ele, nem teve lá em casa. A mãe botou ele no ônibus e trouxe ele, veio morar aqui em Santa Catarina, lá para o lado de Biguaçu. Durante 3 meses nós ficamos sem notícias dele quase.
3 meses e meio, mais ou menos, que ele tinha vindo para cá, toca o meu telefone, um primo meu que morava aqui, perguntando, dizendo: Daniel, o teu irmão não tinha uma tatuagem assim no peito, nos braços? Eu disse: olha, tio, o último ele fez tantas tatuagens, cada vez que ele ia no presídio ele fazia mais tatuagem. Mas ele tinha uma na mão que dizia: mãe, pai, amor da minha vida. Ele disse: então é ele. Nós encontramos ele no necrotério, a ser enterrado como indigente. Você sabe o que é isso? Pessoas que têm a sua vida frustrada, decepcionada e não conseguiram ter um encontro com Jesus. Você está aqui hoje, agradeça a Deus. Você é um privilegiado. Jesus te encontrou tua vida, encontrou tua casa. Ah, pastor, mas eu queria que ele salvasse o meu marido. Vai dando glória a Deus que daqui a pouco ele salva. Eu queria que ele salvasse o meu filho. Já não salvou você? Você era pedra ruim. Você era coisa ruim. Jesus não salvou a tua vida, não encontrou você naquela roda de fofoca. Jesus não te resgatou. Então o que é impossível para Deus? Se não tiver, o que é impossível para Deus? Esse homem estava frustrado, decepcionado, mas Jesus não desistiu dele. Ele disse: Senhor, não tem homem aqui que me ajude. Ele estava totalmente decepcionado, irmão. Lê em casa depois. Jesus olhou para ele e disse assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama, partiu. E aquele dia era dia de sábados. Então os judeus disseram para ele: não te é lícito ser curado, é sábado. É como se aqueles que não, sabe quando você vira crente, aquelas pessoas que não acreditavam em você, ainda está fazendo o quê? Aquela igrejinha lá. Aí começa a inventar, porque todo mundo, pastor nunca presta na boca do mundo. Eu me admiro do crente que ouve o ímpio. Ah, mas é meu marido. Ser ímpio é boca do diabo. Ai, porque o teu pastor, porque aquele pastor, meu irmão, não empresta o teu ouvido para o diabo. O diabo quer te tirar da presença de Deus. Porque ninguém te ajudou quando você estava depressiva, quando você várias vezes pensou em pegar uma porta e se matar, tomar um monte de remédio e se matar. Agora que você se encontrou com Cristo, aí vem as bocas do inferno dizer para ele: ah, mas eu quero na igreja, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Diga para ele que nem esse paralítico disse para os judeus: aquele mesmo que me curou me disse: pega a tua cama e anda. Eu estou lá querendo saber que é sábado. Imagina um homem de 38 anos sofrendo. Aí alguém manda ele levantar, ele está de pé. Aí alguém chega e diz: não, deita de novo e vai sofrer mais. Aqui, Satanás, eu sou de Jesus. Jesus está na minha vida. Jesus está na minha casa. Não aceita nada disso, irmão. Quando as pessoas olham para você e dizem: mas tu está indo na igreja, parece que as coisas estão por. Não está nada, mentira do diabo. É só um vento. Daqui a pouco o milagre vai bater na tua porta. Daqui a pouco o milagre vai bater na tua casa. Daqui a pouco aquele bêbado está aqui dando testemunho e dizendo que Jesus encontrou ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero orar por você que necessita de oração, irmão. Glória a Deus. Eu sei que é um culto, hoje aqui é da vitória? É um culto da vitória. E eu quero trazer uma vitória para a tua vida. Glória a Deus. Você sabe que a gente passa por tanta luta, tanta dificuldade, tanto problema, que as lutas às vezes ocultam de nós ver quanto milagre Jesus tem feito na nossa vida. Às vezes nós passamos cada luta, né, pastor, cada dificuldade. Mas aí você olha para trás, irmão. É verdade. Olha o que Jesus já fez por você. É verdade. Olha quantos remédios você tomava, hoje você não toma mais nada. Você chegava numa roda, as pessoas muitas vezes saíram de perto, vem ele, lá vem. Hoje você chega, as pessoas pedem para você ficar, porque a presença de Jesus é real na tua vida. Hoje você se sente amado, não pelo homem, mas amado por Deus. Jesus ama a tua vida, ama a tua casa, ama a tua família, e Ele quer mudar a tua história. Eu quero orar primeiro. Tem alguém ainda que não aceitou Jesus? Pelo amor de Deus, não diga que tem. E se tem, venha correndo rápido.
Não faz Glória a perder Deus. tempo. Eu estou te provando o quanto esse Jesus é maravilhoso e bondoso. É verdade, Senhor. Ele deixa tudo por amor da tua vida, por amor da tua alma. Tem alguém ainda que não aceitou Jesus? Levanta a mão só para a gente conhecer. Tem alguém aqui? Desse lado não tem? Aqui no meio não tem? Aqui tem? Levanta a mão, só não força, irmão. Não é por força nem por violência. Irmã, eu era um viciado em crack. Eu fui um dos maiores assaltantes da minha cidade. Só resumindo. Quando eu fui no primeiro culto, na igreja que tinham roubado a igreja, o pastor foi atrás de mim dizendo que era eu que tinha roubado a igreja. Eu disse, não, a minha avó foi uma das fundadoras da Assembleia de Deus. Eu posso ser vagabundo, mas eu sei o que é tocar no ungido. E naquela mesma igreja eu entrei pela primeira vez, eu não aceitei Jesus faz 21 anos, nunca mais saí de lá. Eu estou falando que Jesus fez na vida de um craquento, sabe esses craquentos que andam na rua aí, que você diz, coitado, eu era um desses, eu entrei na igreja e aceitei Jesus como meu Salvador, e a minha vida nunca mais foi a mesma. O problema é que a pessoa pensa, eu vou lá aceitar Jesus, aí eu não estou dizendo que é o caso da irmã, mas aí se for um cigarro, mas eu vou ter que largar o cigarro, mas se gosta do bailão, eu vou ter que largar. Você não tem que largar nada, irmão. Você tem que chegar aqui e deixar o Espírito Santo trabalhar a tua vida. Porque essa é a opressão que o diabo bota na pessoa. Aí não vai, porque tu não vai conseguir. Eu estou falando de um viciado em crack, que deu a vida para Jesus, e no outro dia já estava de perna e gravata, dizendo que Jesus salva, cura, transforma e liberta. Então não deixe o diabo te oprimir no povo. Mas não vai. Vence do jeito que você está. E depois você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, na tua casa, no teu casamento. Você vai voltar a ter paz. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente para me orar. Só vem aqui, eu vou orar, depois você vai embora. Cadê a primeira pessoa que não aceitou Jesus ainda como seu Senhor? Eu quero orar por você. Agora esse passo, por favor. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Jesus não te trouxe no culto em vão, Ele te trouxe porque Ele quer mudar a tua história. A história da tua vida, a história da tua casa, a história da tua família. Eu vou contar até 3 e vou te dar essa oportunidade para você sair do teu lugar e abraçar esse Jesus hoje, neste momento, agora. E você vai ver o que Jesus vai fazer na tua casa, na tua vida, a partir de hoje. Também a primeira pessoa, eu digo a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus. Hoje é dia de entregar. Eu tenho um testemunho do meu irmão que não quis entregar, irmão. Infelizmente a vida dele tomou outro rumo. A minha foi uma vida de amor, de paz, alegria. E ele estava tão decepcionado que não quis entregar. E o final da vida dele foi triste, irmão. Só Deus sabe. Olha onde ele está agora. Eu digo bem, Jesus quer salvar a tua casa nesta noite hoje. Jesus quer mudar a história da tua vida. Jesus quer transformar o teu lar em lar de paz. Eu digo 3. Foi lhe dada a oportunidade na noite de hoje. Eu quero orar por você que quer, quem sabe está lutando, passando por dificuldade, problema. Sai do teu lugar. Vem cá, eu quero orar por você. Se não tiver ninguém com problema, eu venho aqui toda a igreja ora por mim, porque eu estou cheio de problema. Vou dividir um pouco com vocês. Se não tiver ninguém com problema, pelo amor de Deus, faz uma roda de oração e ore por mim. Porque elas são, quando tu vem, se um pastor lá vem, 3, 4, você já chegando. Se tu nem termina de vencer, eu já tenho um dia. Você diz, glória, quando vai o outro dia, irmão, fui ainda, eu estou aqui. O que mais nós temos na nossa vida é problema, irmão. O importante é quem está conosco, com a mão estendida. Fecha os seus olhos, que eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Ó Pai, eu sei que o horário já passou, meu Pai, mas eu fiz tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E eu estou orando aqui pela tua igreja. Eu sei que tem pessoas que estão aqui, Pai, que estão precisando de um toque da tua mão, Pai. E eu sei que nesta noite o Senhor tem poder para tocar do alto da cabeça a planta dos pés. Eu sei que tem pessoas que chegaram aqui que têm passado luta, dificuldade, problema, tribulação, que parece que não vê saída, parece que a luz não brilha naquele túnel. Mas eu venho agora em nome de Jesus ministrar na vida desta mulher, na vida deste homem, dizer que ainda há esperança. Jesus está no controle de tudo. Essa dificuldade não veio para te matar, essa dificuldade veio para te fortalecer, essa dificuldade não vai te deixar no chão, não. Essa dificuldade vai te colocar na presença de Deus. Querido Deus, eterno Pai, eu abençoo esta igreja, Pai, desde o pequeno até o maior, desde o portão até o pastor da igreja. Eu peço que o Senhor acrescenta almas, acrescenta vidas,
em nome